vivendo como irmãos. No partir do pão, união, vivendo em comunhão, sem fazer distinção. Todos olharam e então dirão: vede como se amam. E entenderão o que é religião sem opressão, vivendo como irmãos. Parte do pão, vivendo em comunhão, sem fazer distinção. Todos olharão e então dirão: vede como se amam. E entenderão o que é religião sem opressão, vivendo como irmãos. Partir do pão, união, vivendo em comunhão, sem fazer distinção. Todos olharão e então dirão: vede como se amam. Nos tempos de Jesus, como nos que vivemos hoje, os contextos são, com certa semelhança, marcados, infelizmente, por sangue vermelho, como se fosse tinta, jorrado pela violência que vem de uma estrutura e de uma superestrutura social de dominação marcadamente violenta, hostil e que despreza as pessoas que eles definem que devem ser as mais vulneráveis, as que margeiam o extremo da exclusão para sofrerem, sendo vítimas, a violência que se derrama de cima. E muito interessante é isto, lamentável e negativamente interessante, que tal desvalor produzido pela dominação penetra todas as realidades, as consideradas mais nobres, inclusive, como por exemplo o ambiente de formação cultural e até de profundidade religiosa, e as tais famílias que também proclamam ser superiores e serem consideradas acima de tudo, ao lado de Deus, acima de todos, também se tornam ambientes de reprodução da violência dominante, carregada da reprodução do repúdio e da exclusão das pessoas mais humildes. No Evangelho de hoje, que temos dois segmentos alvos da barbárie produzida pela sociedade dominante, ou por agentes dessa sociedade. Já no início da leitura, aí no versículo 2, vocês se depararam com a afirmação de que alguns fariseus se dirigiram a Jesus, se aproximaram dele para colocá-lo em prova. Hoje nós chamaríamos isso de provocação, de incitação ao nervosismo, à instabilidade e ao ódio, provocando Jesus para que ele se desgastasse e produzisse ódio, tanto quanto os provocadores costumam fazer nas suas próprias vidas. E eles perguntaram sobre a questão do repúdio à mulher e sobre a própria condição feminina.
se era justo os homens pedirem carta de repúdio e mandarem as mulheres embora, através do divórcio. Jesus perguntou a eles, mas o que diz a lei, o que Moisés deixou escrito sobre isso? Moisés deixou escrito, responderam com toda a convicção religiosa, moral, elevada, superior, segundo a avaliação deles, a todos os outros que aí estavam, inclusive a Jesus, que Moisés aconselhava que os homens usassem carta de repúdio e dessem divórcio para suas mulheres e as mandassem embora. Nas várias traduções e versões da Bíblia, aparece essa ideia de mandar cada um a sua esposa embora. Não era só um documento para legalizar uma situação de insustentável falta de carinho, de amor, de solidariedade, mas manda embora. E aqui há um tom de exclusão, de violência, de ar de superioridade, de massacre das mulheres. Jesus, que nunca caiu nas provocações, nas aproximações com segundas e apodrecidas intenções, disse, mas o que está escrito na lei de Moisés? Jesus, no entanto, deu a sua versão, a sua interpretação melhor do que versão, a sua orientação do que significava, avisando sobre 2 pontos que devem ficar conosco, que devem delinear a nossa visão, a nossa construção, a nossa luta por edificar uma nova civilização mais humana, mais respeitosa, mais inclusiva, mais dialogante, mais fraterna, mais solidária. E não esta que Jesus definiu como duros de coração. Que Moisés teria escrito, recomendado esta lei para esses legalistas que só funcionam aplicando a lei contra os outros. Porque eram de coração duro. E como já expliquei em outras oportunidades, só para refrescar o conceito, coração aqui não é a nossa bomba cardíaca, maravilhoso órgão de pulsão sanguínea, mas é todo o entendimento, a capacidade de construção ética, de decisão, de reserva moral do ser humano. Este guarda-tesouro interno era tão duro, tão incapaz de entender como deveria se relacionar com as pessoas. Aqui no contexto me refiro com as mulheres e com as crianças. E também uma lei que também prescreve punições para quem a desobedecesse. Agora, vem a segunda resposta. O segundo ponto da resposta rica que Jesus deu a esses provocadores, a esses religiosos compenetrados, a esses religiosos tão cuidadosos na oração, na leitura bíblica, na leitura da Torá, na leitura dos salmos e dos profetas, mas tão duros no que tange a relação com o ser humano, com as mulheres, com as crianças. Jesus disse claramente para eles que Deus, no entanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Quer dizer, Jesus traz aqui toda a teologia
penosamente construída da compreensão da igualdade entre homens e mulheres. E esta teologia, rica como um tesouro em ética e na relação moral, ensina que Deus criou. Homem e mulher são criaturas de Deus, assim como na ordem da criação, de onde Jesus lembra esse texto que é Gênesis 2, Gênesis 1 e 2, tudo mais é criado, e entre tudo que é criado, colocados o homem e a mulher para se unirem. Jesus então traz esta relação para fora da opressão legalista. Este homem e esta mulher libertos do peso, do jugo, do legalismo em que se transformou a lei de Moisés, para se sentirem criaturas em processo de criação, criaturas no universo em criação, para contribuírem com a criação. E aqui evoco o que disse há pouco, para criar um novo projeto de civilização. Então aqui nós temos dois sujeitos. O primeiro é o grupo dos legalistas, dos fariseus, dos provocadores, daqueles que se consideram melhores e acima de todos e de todas. Aqueles que fazem convênios, fazem alianças, fazem acordos por cima com os opressores de outras culturas, de outras economias, de outros impérios, para massacrar os que estão por debaixo. E estes sujeitos, estes agentes desse sistema adentram o ambiente de Jesus para provocá-lo eles mesmos, mas também nós, seus discípulos, que depois lhes perguntam, como dizem os versículos posteriores, insistem com Jesus nessa questão. Porque eles mesmos viviam no mesmo ambiente, marcado por duas vertentes culturais. Uma, esta lei judaizante, machista, patriarcal, excludente, que massacra as mulheres, torna o homem em ser masculino, um ser bifacial, que dentro de casa exige cumprimento da lei, mas ele fora de casa é adúltero, é prostituto, é desleal, despreza as mulheres. Como se viu no caso, por exemplo, da mulher arrastada em flagrante adultério, acusada e encontrada em flagrante adultério, conforme conta João 8. Jesus os desmascarou, tanto que não tiveram coragem de cumprir a lei de Moisés que eles interpretavam e seguiam como bem entendiam. Estes agentes se distribuem nas sociedades humanas e se esforçam para inocular em todos os ciclos relacionais a sua dominação, o seu repúdio, o seu desprezo. Aqui eles interpelam Jesus, deixaram o veneno com seus discípulos, foram-se embora e deixaram a crise que Jesus teve que resolver, mostrando que muitas e muitas vezes ao longo desses 2000 anos, os seguidores e as seguidoras de Jesus percorreram os caminhos do legalismo, do fanatismo, do fundamentalismo, de interpretações que acabam por espizinhar as pessoas que deveriam contar com solidariedade, com companheirismo,
com o caminhar juntos, com a unidade proposta por Gênesis, aqui lembrado por Jesus. Quem está salvo, a não ser que se aproxime de Jesus, como os discípulos que na casa agora com ele, levantem honestamente as questões, conversem sobre elas, exponham os seus preconceitos, as suas fragilidades culturais, relacionais, para que Jesus as pode, as limpe, as afaste, as coloque no devido lugar, que é o lixo da história. E o segundo agente importante que nós devemos guardar aqui é que Jesus clareia no testemunho de Marcos, que escreve este evento, este episódio, que agora não é lei que manda, não é interpretação machista, desumana, cruel, como representação da dominação mais desumana que pode acontecer, que orienta os seus discípulos e discípulas, que orienta a construção de uma nova civilização. Mas o reino que ele traz, que não é feito de legalismos, mas é marcado, como insistentemente venho afirmando aqui, e aqui não devemos esquecer desse fato, marcado pelo timbre, pela nota, pela regência do serviço. É o serviço que deve orientar a superação de todas as dificuldades que podem ocorrer e ocorrem nas relações até mais íntimas, dentro de uma casa, no interior de uma família, na vivência de um casal. Como ocorre em todos os quadrantes onde o ser humano se relaciona com outro ser humano. O que deve curar, o que deve desfazer, o que deve recriar relações de desfazer a maldade é o serviço. Porque ele nos coloca sempre em condições disponíveis, humildes, prestes a servir o outro. Pense ele o que pensar, diga ele o que disser, faça o mal que quiser fazer, mas sempre o serviremos. Esta é a marca do reino. E na relação mais íntima, no ambiente familiar, como Jesus disse sobre as mulheres, que não merecem repúdios, que não merecem exclusões, que não merecem opressão. Jesus também mostrou como se deve ser na relação com as crianças. Acolhê-las, ao contrário do que os discípulos estão ali também demonstrando a sua mentalidade, tanto judaica como grega, que minimizava as mulheres e as crianças, tornando-as seres menores, seres extensões do macho masculino, e não seres dotados de princípios, o princípio da igualdade, o princípio do acolhimento, o princípio da fraternidade, o princípio do serviço sobre tudo, sobre todos, porque é ele que determina o que é que se sente. Nesta nova civilização criada por Jesus, não há o legalismo, não há o fanatismo interpretativo religioso, não há o fanatismo que exclui, não há o fanatismo que domina, não há o fanatismo que faz o homem superior e a mulher inferior, não há o fanatismo que faz o homem e a mulher superiores às crianças. Aqui há a busca da igualdade. E Jesus termina esse texto, esta fala, a esta multidão e a estes provocadores, a esta corrente do ódio, a esta corrente colaborativa com a sua própria crucificação mais tarde. Jesus termina dizendo: o que Deus uniu, não o separe
o ser humano. A nota musical mais bela com que Jesus termina esta orientação é a da unidade, comunhão profunda das pessoas umas com as outras. Em casa, um homem não é só um homem. O homem é um parceiro do serviço que busca a unidade. Em casa, a mulher não é uma escrava, é uma companheira que aí está para ajudar a construir relações, crescer, se aproximar, compreender que Jesus nos orienta construtivamente para sermos edificadores de uma nova civilização. E assim deve ser em toda parte, em todo o mundo. Aqui temos um dos vários exemplos dados pelo Evangelho de São Marcos. Exemplos marcados pelo serviço que busca fascinadamente a unidade. A unidade na diversidade, a unidade nas diferenças. Homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher. E hoje temos uma compreensão mais vasta desta unidade, que preserva as diferenças necessárias entre uns e outros, mas une a si mesmo através dos caminhos do serviço, da construção das vidas uns dos outros. Gosto desta imagem, esta imagem do homem que lava louça, que seca a louça, que cozinha, que lava roupa, que varre a casa, que varre o apartamento, que faz os serviços domésticos lado a lado com a sua igual, com seus iguais, com a mulher e com os filhos. É uma nova civilização. Esse não é um exemplo como coisa maior no mundo. Isto é uma orientação do que deve acontecer em toda a parte, inclusive nas nossas relações mais íntimas, em casais e em famílias. Deus, pois, nos abençoe nesse processo. Deus, pois, nos ajude a nos libertarmos do fanatismo, do legalismo, do farisaísmo, do dogmatismo, desta chateação, desta religiosidade morta e amorfa, que está aí para incomodar e não para trabalhar por um mundo justo. Deus nos nutra com a sua graça, de tal modo que nós possamos ser estes companheiros e companheiras em toda parte, inclusive dentro de casa, que é apenas um recanto de tudo mais onde andamos, por onde trabalhamos, por onde lutamos, onde testemunhamos que Jesus nos ensinou a lembrarmos de Gênesis: o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.